Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Como Deus capacita a nossa mente. Sermão 2332, pregado na noite de quinta-feira, 12 de setembro de 1889, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Êxodo 16, verso 4. Parece-nos que deve ter sido uma tarefa muito difícil fornecer alimento para centenas de milhares. E creio não estar incorreto se dissesse milhões de pessoas que estavam no deserto. Contudo, difícil como era, a intendência não foi tão difícil quanto a instrução. Treinar aquele amontoado de escravos e convertê-los em uma nação disciplinada, elevar aqueles que tinham sido reduzidos à servidão, torná-los idôneos para desfrutar de privilégios nacionais, essa era a tarefa hercúlea que Moisés tinha que realizar. E o Deus deles, que amava os filhos de Israel e os havia escolhido e determinado fazer-lhes um povo peculiar para si mesmo, assumiu a tarefa de ensiná-los e utilizou a alimentação como uma parte dos meios para educá-los. Os animais são frequentemente ensinados através do alimento. Quando não podem ser influenciados por qualquer outra forma, eles costumam ser instruídos por sua fome, por sua sede e por seu alimento. E o Senhor, que conhecia a natureza rude da qual Israel era composto e como as pessoas haviam se degenerado durante o longo cativeiro, se comparadas com a antiga cepa, teve o cuidado de ensiná-los por todos os meios. Não apenas por aqueles mais elevados e espirituais, pelos meios típicos e simbólicos, mas também pela fome e pela sede, pelo fornecimento de água a partir de uma rocha, como está em Êxodo 17, 6 e Números 20, verso 8, e pelo maná que fez chover do céu. Hoje tentaremos ver o que o Senhor lhes ensinou, porém faremos mais do que isso. Vamos tentar aprender o que eles aprenderam e algo mais. Que o próprio Espírito Santo seja nosso mestre, e assim como ele tem muitas vezes nos ensinado as mais divinas lições por meio do pão e do vinho, pregando aos nossos corações por aquilo que pareceria apenas uma humilde ministração de comida e bebida, que ele nos ensine hoje por esse pão dos anjos, como está no Salmo 78, 25, com o qual Israel foi alimentado no deserto durante muitos anos. Vamos considerar como o Senhor ensinou essas pessoas por sua dádiva. Deus queria que eles o conhecessem. Seu grande desejo era que conhecessem a Jeová, seu Deus. Se eles o conhecessem, conheceriam tudo, pois afinal o estudo apropriado da humanidade é Deus. E quando o homem conhece seu Deus, ele conhece a si mesmo. Mas se ele pensa que conhece a si mesmo enquanto não conhece o seu Deus, ele está muito enganado. Assim, Deus desejava ensiná-los a respeito de si mesmo pela dádiva do maná. E ele lhes ensinou, em primeiro lugar, o seu cuidado por eles, que ele era o seu Deus e que eles eram o seu povo, e que ele lhes supriria. Pense no cuidado que Deus tinha por eles, por cada um deles, pois cada pessoa tinha seu próprio homer de maná. Nenhuma mulher, nenhuma criança foi esquecida. A cada manhã havia a quantidade suficiente para cada pessoa, de acordo com sua alimentação para esse dia. Não havia excesso, porém nunca houve falta, uma vez que Deus cuidava zelosamente de cada indivíduo. A individualidade do amor divino é uma grande parte da sua doçura. Deus pensa a respeito de cada um de seus filhos em separado.
tal como se ele tivesse apenas esse filho. A multiplicidade dos seus eleitos não divide o pão do seu afeto. Ele tem uma infinita afeição por cada um, e ele cuidará dos detalhes de cada vida escolhida. Ele velará que o homer seja precisamente preenchido até a borda. Ele lhe dará tudo o que você possa requerer, mas ele não lhe dará coisa alguma que você possa guardar para ministrar ao seu orgulho. E esse cuidado era demonstrado a cada dia. O Senhor lhes ensinou a continuidade de sua lembrança pela presença diária do maná. Se Deus tivesse enviado uma grande chuva de liberalidade para refrescar sua herança, e lhes houvesse ordenado recolher uma vasta provisão e carregá-la em todas as suas jornadas, eles não aprenderiam tão bem a respeito de seu cuidado como quando ele o enviava fresco todas as manhãs. Além disso, teria o fardo de carregá-lo, mas eles foram livres disso, uma vez que os suprimentos celestiais estavam sempre à mão, exatamente no lugar onde armavam suas tendas e acampavam. Cada manhã o maná estava precisamente aonde eles precisavam, e isso sem que qualquer pessoa ferisse seus ombros carregando sua comida em sua amassadeira. Da mesma forma, o Senhor nos ensina, a você e a mim, que Ele não apenas cuida de cada um, mas cuida de cada um a cada dia, a cada momento, seguindo nossos passos e dispensando o completo suprimento do momento, conforme surge a peculiar necessidade. Você pode dizer do seu Senhor, Ele sempre se preocupa comigo, sempre cuidando de toda a irmandade, de toda a companhia dos redimidos, e contudo, Ele não é menos atencioso com cada um por haver tantas miríades para serem cuidadas a cada momento de cada dia. Acaso não era essa uma doce lição para os filhos de Israel aprenderem conforme recolhiam seu pão de cada dia? O Senhor também lhes ensinou a sua grandeza. Deus lhes havia ensinado isso no Egito, por meio de suas poderosas pragas, e no Mar Vermelho, quando dividiu as águas com sua poderosa vara. Mas agora, Ele gentilmente lhes ensina sua grandeza, em primeiro lugar, pela quantidade de maná. Havia o suficiente para todos eles. Deixo que os matemáticos calculem o quanto era necessário. Não posso entrar nessa questão esta noite. Mas lembre-se que essa quantidade caiu todas as manhãs durante 40 anos. Quão grandioso Deus é Ele, que pôde alimentar a cidade de tendas de seu escolhido povo durante 40 anos seguidos e, ainda assim, que suas reservas jamais fossem drenadas. Sua grandeza também foi vista pelo modo com que Ele alimentou essas miríades. Normalmente, nosso pão brota do solo, porém essas pessoas estavam em um uivante deserto solitário. Maravilha de maravilhas, o pão deles descia do céu. Acaso os homens podem viver do ar? Poderá ser sustentada uma população com a névoa, a nuvem e o orvalho? No entanto, de um aparente vazio surgia uma abundância constante. A cada manhã, a terra estava coberta de alimento para toda aquela multidão, e eles nada tinham a fazer além de sair e recolhê-lo. Que Deus é esse cujas marchas através do deserto foram tão maravilhosas? Senhor, tuas veredas destilam gordura, diz o Salmo 65:11. Onde quer que coloques os teus pés, o deserto e o lugar solitário se alegram por ti, como está em Isaías 35:1. Se conduzes o teu povo através de um deserto, já não é mais deserto para eles. Os céus fornecem o que a terra denega. Eis a grandeza do vosso Deus, vós que sois alimentados pelo seu cuidado. Além disso, eles também aprenderam sua liberalidade combinada com sua grandeza. Pois todos os dias eles foram alimentados, mas não de forma como José supriu as pessoas no Egito, quando tomou de todos eles as suas reservas para que pudessem comprar milho, e ao final tomou a eles mesmos para que fossem servos de Faraó e também suas terras para que pudessem viver, como está em Gênesis 47, 14 a 24. Não, nunca houve a pretensão de pagamento por esse pão diário. O homem mais rico recebia seu homer cheio, porém
não pagava um centavo por isso. E o homem mais pobre recebia seu homer igualmente cheio pelo mesmo preço. Nada havia que pagar. Nunca foi exigido da mão de um israelita qualquer tributo sobre o maná. Ó, a liberalidade de Deus! Seu clamor é: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Como está em Isaías 55:1. Vocês percebem como o convite de Jeová se incrementa? Ele disse no início: vinde às águas. Porém corrige a si mesmo antes de chegar ao fim e diz: vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O Senhor é infinitamente bom em essência. Ele é progressivamente bom na prática. Quanto mais confiamos nele, mais descobrimos de sua generosidade. Ele dá liberalmente e o não lança em rosto. Tiago 1:5. Ele poucas vezes repreendeu a Israel, apesar de suas frequentes murmurações, mas fez com que o maná descesse continuamente do céu. Sua abundância deveria ter sempre maravilhado as pessoas. A liberalidade de Deus nunca foi restringida em relação a eles. Ó sim, eu não tenho dúvida que é certo racionar o pão e racionar a carne. Tanto de osso e tanto de gordura devem ser entregues a cada prisioneiro na cadeia e possivelmente a cada mendigo nos abrigos. Mas essa não é a maneira de Deus trabalhar. Embora mereçamos estar em prisão e todos sejamos pensionistas de sua graça, Ele dá a cada um o seu homer cheio. Se um homem tem um grande apetite, ele pode comer tanto quanto queira, e o maná parece crescer enquanto ele está comendo. E se ele tem um pequeno apetite, embora possa ter recolhido muito, nada lhe sobrará. Deus proporcionou o maná com liberalidade, mas exatamente de acordo com a capacidade do receptor. Isso me leva a dizer que os filhos de Israel também aprenderam a imutabilidade de Deus, pois foram alimentados com maná durante toda a sua travessia no deserto. Algum ancião poderia dizer: lembro-me de quando saí pela primeira vez para recolher meu homer cheio. Eu estava surpreso e meus vizinhos repetiam: manhu, manhu, manhu. Todos eles estavam pasmados e não sabiam como chamá-lo, de modo que perguntaram: o que é isso? Chamaram-lhe de manhu. E agora, diz o ancião, eu o tenho recolhido todos esses anos. Graças a Deus, meus pés nunca se inflamaram, de modo que sempre pude sair para recolhê-lo. Tem sido sempre tão branco, tão redondo, tão abundante e tão próximo de minha tenda como no princípio. Eu costumava viver do lado esquerdo do acampamento e depois me mudei para o lado direito. Contudo, sempre encontrei que o maná era igualmente abundante em cada direção que eu fosse. E o mesmo sucede agora, conclui o ancião. O mesmo sucede agora. Ele continua sendo tão doce, tão abundante e tão gratuito para toda pessoa que decida sair e recolhê-lo. Bendito seja Deus, Ele não muda. Por isso, nós, filhos de Jacó, não somos consumidos, como está em Malaquias 3:6. Se Ele tivesse mudado, o maná haveria cessado e nós teríamos sido consumidos pela fome. Jeová ainda vive, ó Filho de Deus. Você acabou de enterrar alguém muito querido para você, mas o Senhor ainda vive. Ele nunca falha. Pode ser que o seu rendimento esteja ficando mais curto. O ribeiro de Querite está secando e os corvos não têm chegado ultimamente com pão e carne. Mas Jeová vive, e há uma viúva em Serepta que terá a tarefa de cuidar do servo do Senhor, como está em 1 Reis 17, 1-16. Jeová vive. Os olhos do Senhor não estão ofuscados, seu ouvido não está surdo e seu braço não foi encurtado. Por isso, confie no Deus imutável e não tema. O maná continuará caindo do céu até que você coma dos frutos de Canaã, como está em Josué 5:12. Amados, vocês não acham que, por essa dádiva, os filhos de Israel também aprenderam a sabedoria de Deus? Embora eles não fossem sensíveis o suficiente para reconhecê-la, o Senhor lhes deu o melhor alimento que poderia conceder. Naquele clima quente, se tivessem comido carne continuamente,
eles teriam ficado doentes muitas vezes. Quando o Senhor lhes proporcionou codornizes em resposta a seus desejos, enquanto a carne ainda estava em seus dentes, caíram como enfermidade mortal, como está em Números 11, 31 a 35. Era prejudicial para eles que tivessem carne. Este maná do alto foi a melhor coisa para o povo que vivia em tendas, viajando de um lugar a outro através da areia ardente sobre um céu abrasador. O Senhor adaptou o alimento para o povo, mas eles disseram: nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Números 21, 5. O próprio nome que lhe deram mostrava que era exatamente o tipo certo de alimento para eles, de fácil digestão. Deus adaptou o alimento de acordo com a posição deles no deserto. Nenhum médico poderia ter elaborado um cardápio que fosse igual em sabedoria como aquele preparado por Deus para o seu povo, enquanto eles estavam naquela condição. De igual maneira, o Senhor demonstrou sua sabedoria na quantidade provida. Sempre foi a medida certa. Não sobejava ao que colhera muito. Êxodo 16, 18. O maná parecia encolher até a quantidade certa. Nem faltava ao que colhera pouco. O maná parecia inchar e aumentar, de modo que havia exatamente o suficiente para toda aquela multidão. A infinita sabedoria de Deus! Como muitas vezes tenho admirado sua prontidão para o momento, sua exatidão até a dracma, pois com ele não há erros pequenos nem grandes. O Senhor nunca erra em qualquer sentido ou forma, antes atinge precisamente sua finalidade em tudo que faz. Os israelitas também deveriam ter aprendido sua bondade, pois ele não lhes forneceu um alimento insípido. De acordo com os apócrifos, que não devem ser recebidos como as Escrituras, embora sejam algumas vezes valiosos de certas perspectivas, cada homem provava o maná de acordo com seu próprio gosto. Havia algo nele que permitia à boca dar-lhe o seu próprio sabor. E a marcha do povo através do deserto e o seu cansaço muitas vezes lhes adicionavam um sabor que o tornava extremamente doce para eles. Eram como bolos feitos com mel, como está em Êxodo 16, 31, e de modo algum desagradável ao paladar. Era, como já lhes disse, com o sabor de azeite fresco, como está em Números 11, 8, de modo algum desagradável para um oriental. Deus não lhes deu um alimento como que a um mendigo, com restos e sobras. O Senhor havia dito: eis que vos farei chover pão dos céus. Êxodo 16, 4. E manteve sua palavra. O menor pedaço de pão do céu deve ser delicioso ao paladar. O homem comeu o pão dos anjos. Salmo 78, 25. Disse o salmista: e não pode ser ruim o alimento que cai da mesa de querubins e serafins. Alimentos aos quais os espíritos podem tomar parte. Se podem tomar parte em algo leve e puro e etéreo e espiritual, e tão distante das formas mais grosseiras de materialismo em que o alimento pode converter-se, um alimento divino para uma raça divina, se houvessem sido dignos de seu destino, e estivessem dispostos a aprender o que Deus estava tão pronto para ensiná-los. Queridos amigos, percebam como o Senhor ensinou ao povo, tornando esse maná em uma prova para eles. A posição deles era, em muitos aspectos, bastante confortável. Eles não tinham que trabalhar pelo pão de cada dia, mas apenas sair e recolhê-lo. Lá estava o maná, porém aqui está o ponto que devemos observar. Ele era concedido a cada dia. Eles nunca tiveram qualquer reserva. Um homem que tivesse recolhido maná durante 20 anos poderia dizer, em uma linguagem que tenho ouvido muitas vezes: eu não avancei coisa alguma, estou exatamente onde estava há 20 anos. Como se não fosse avançar ser 20 anos mais velho e ter tido 20 anos de misericórdia. No entanto, não havia reserva de maná. Em todo o deserto não havia um único banco em que as pessoas pudessem colocar seu dinheiro. Ninguém poderia receber qualquer dividendo, e ninguém poderia entesourar coisa alguma. Cada israelita recebia o que necessitava para o dia. Ele recebia a justa medida e nada mais, e isso constituía uma prova. Poderiam eles suportar esse teste? Como ninguém poderia estocar o maná,
e desse modo ninguém poderia se tornar mais rico, não havia qualquer oportunidade para a ganância, pois ele era concedido a cada pessoa. Aquele que estendia suas 2 mãos para recolhê-lo, quando retornava à sua tenda, tinha um homer cheio para si mesmo, e para sua esposa, e para seus 8 filhos, porém não possuía nada mais. Talvez no dia seguinte alguém pudesse pensar em recolhê-lo por mais meia hora, enquanto o orvalho permanecesse, e obteria uma quantidade adicional. No entanto, quando ele o examinava, tinha exatamente a quantidade que ele e sua família poderiam consumir e nada mais. O restante havia desaparecido, evaporado, e nada era deixado além daquilo que ele necessitava. E seu pobre vizinho paralítico, que só podia recolher um punhado em sua bacia, descobria que, de alguma forma, ele tinha o suficiente, pois Deus fazia com que o seu alimento crescesse, e quando ele olhava, havia apenas o suficiente para o suprimento do dia. Oh, dizem alguns, eu gostaria disso. Bem, eu concordo com vocês. Eu também gostaria, mas durante quanto tempo vocês gostariam? Ouso dizer que vocês gostariam tanto quanto estes israelitas, e vocês começariam a murmurar assim como eles fizeram. Aqui estava a prova de Deus para eles. Cada dia e nenhuma reserva, cada pessoa e nenhuma ganância. O mesmo sucede com a graça. Deus nos dá toda a graça que necessitamos, porém não há ninguém aqui que tenha alguma graça de reserva. Assim, eu vi uma pessoa dizer que tinha tanta graça que ela não havia pecado por meses. Pensei ter notado o cheiro de algo. Eu não disse nada, mas me lembrei do que acontecia com o maná quando ele era guardado, como está em Êxodo 16, 20. E então deixei o assunto. Espero que nenhum de vocês pensem que tem mais graça do que necessita, porque vocês não têm. Vocês podem, possivelmente, ter tanta graça que lhes dure para todo esse dia, mas precisarão da mesma quantidade amanhã pela manhã, se não mais. Assim, eu sei que vocês têm um cofre, e andando e chacoalhando suas chaves, vocês dizem: vejam, tenho suficiente graça armazenada para as próximas 6 semanas. Quando regressarem, terão de fugir do mau cheiro, pois descobrirão que armazenaram muito orgulho e nada mais. Não necessitamos da graça do moribundo enquanto não estivermos próximos da morte. Estejam satisfeitos de possuir a graça para viver enquanto vivem. Vocês não necessitam da graça para pregar esta noite, queridos amigos. Vocês necessitam da graça para sentar e ouvir. Isso exige, talvez, tanta graça como a que eu necessito para pregar. Contudo, não peçam a minha graça, assim como eu tampouco pediria a de vocês. Comam o seu próprio maná. Comam-no, não o guardem, pois ele não deve ser armazenado. Ele deve ser comido. Essa dádiva do maná, a cada dia para cada pessoa, foi uma prova pela qual o Senhor ensinou aos filhos de Israel. Assim também foi o armazenamento das sextas-feiras, quando poderiam ter dito a si mesmos: temos o hábito de recolher nosso alimento todas as manhãs, mas hoje é sexta-feira, quando temos de reunir o dobro. Eu gosto da consistência, fazendo sempre a mesma coisa, porém aqui encontramos um mandamento para recolher o dobro, uma vez por semana, como está em Êxodo 16, 22 a 24. Aqui temos uma pequena mudança na lei. Eu gosto da teologia sistemática, mas aqui está uma regra variável. Aqui está um fornecimento duplo para as sextas-feiras e a necessidade de armazenar a metade. Então, alguns não o armazenaram quando lhes foi dito para fazê-lo, e outros tentaram armazená-lo quando lhes foi dito para não o fazer. Assim o Senhor os testou e os provou. É uma coisa maravilhosa essa prova a que Deus nos submete. Às vezes, quando pensamos que temos um excedente de fé nele, basta que nos prove e descobrimos que não temos qualquer excedente. A vida mais elevada é a vida de dependência de Deus, pois essa é a verdadeira independência. Se você depender inteiramente de Deus, você terá se elevado à independência. Aquele que não tem coisa alguma, exceto aquilo que Deus lhe proporciona a cada dia, tem a proficiência.
O homem que tem mais é aquele que retém menos, pois está livre da preocupação de cuidar do excesso. Se ele depende da providência de Deus e a fé mantém sua espera, ele é aquele que, ao final, está em melhor condição. Vocês disseram que invejavam os israelitas. Bem, vocês também podem fazê-lo, mas necessitam de fé, pois aquilo que poderia ser um tema de sagrada inveja se tornaria algo para o descontentamento. Meu tempo passou bem rápido, então apenas irei sugerir o que teria dito se tivesse tempo. Observem como o Senhor nos ensina por este maná em relação às coisas materiais. Primeiro, nos ensina que nossos suprimentos dependem dele. De onde veio todo o maná? Todo ele veio de Deus. Filhos de Deus, todos os seus suprimentos devem vir de Deus. Aprendam isso. Quaisquer que sejam as causas secundárias, quaisquer que sejam as fontes intermediárias, tudo aquilo que vocês recebem devem proceder de onde tudo o que vocês têm veio, ou seja, de Deus. Aprendam, em seguida, que nossos suprimentos certamente serão fiéis. Se o maná não falhou durante 40 anos, tampouco o Senhor falhará em suprir suas necessidades. Seu Deus lhe dará a sua librê, se você é o seu servo. Ele também lhe dará sua porção diária, se você o serve. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Aquele que fatia para si mesmo cortará os dedos e obterá um prato vazio. Mas aquele que espera que o grande anfitrião de toda a família fatie para ele, terá o suficiente e o melhor. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Mas aprendam também com os filhos de Israel que nossos suprimentos terão de ser recolhidos e preparados por nós mesmos. Deus enviou o maná do céu, mas as pessoas tinham que sair todas as manhãs e recolhê-lo. E quando recolhiam, lemos que o moíam em moinhos, ou o pisavam num grau, e em panelas o coziam e faziam dele bolos. Números 11:8. Deus não é o patrono da ociosidade. Ele quer que seu povo trabalhe, e sua regra é: se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3:10. Uma regra que muitas vezes se leva a cabo com aqueles que são ociosos. Contudo, amados, agradecemos a Deus pelas oportunidades de sermos diligentes. Embora o trabalho seja diferente de quando o homem ainda não havia pecado, era um trabalho que sempre dava uma resposta proporcional. Antes do pecado, Adão devia lavrar e cuidar do jardim do Éden, mas não lutava contra uma natureza que agora também sofreu os efeitos da queda, da nossa maldição por causa do pecado, como está em Gênesis 3:17-19. Apesar disso, Deus ainda faz do trabalho e diligência nele uma bênção para nós. Além disso, nossas provisões devem nos contentar, pois os filhos de Israel recebiam o suficiente para todas as suas necessidades. Eles não tinham superfluidades, porém tinham o suficiente. Eles não tinham luxos, contudo, se pensassem bem, suas misericórdias diárias se tornaram um luxo para eles. Que Deus nos ensine a confiar nele em relação às coisas materiais. Agora, como meu último ponto, peço a paciência de todos por apenas alguns minutos. Tratarei de como o Senhor nos ensina por este maná quanto ao nosso alimento espiritual. Aqui também apenas lhes darei alguns pontos. Cada dia, você e eu devemos sair e buscar o alimento para a nossa vida espiritual. Mas será que todos vocês já receberam vida espiritual? Talvez algum de vocês possam estar mortos enquanto estão vivos, sem Deus e sem Cristo. Que o Senhor lhes ressuscite pelo seu Espírito que concede vida. Mas se você já tem vida espiritual, você deve alimentá-la. E Deus lhe dará o maná do céu, isto é, o próprio Cristo, com o qual você deve alimentar sua alma. Ele é o pão da vida que desceu do céu. João 6:51. E dele você deve se alimentar.
Cuide-se para que você vá diligentemente ao trabalho de recolher esse alimento espiritual. Os israelitas se levantavam cedo para recolher o maná que caía manhã após manhã. Não seja ocioso com a palavra de Deus. Examine-a. Levante-se cedo pela manhã para ler sua Bíblia, se você não pode fazê-lo em outros momentos. Roube de seu sono uma hora feliz para ler as Escrituras. Diligente e ardentemente busque o Senhor, pois ele disse: os que cedo me buscarem, me acharão. Provérbios 8, verso 17. Então, como sugeri há pouco, o maná estava sempre envolto em orvalho. Eles tinham o cuidado de recolhê-lo assim, pois desse modo se tornaria um doce orvalho para eles. Que a palavra do Senhor sempre esteja envolta em orvalho para vocês. O crítico toma a palavra de Deus e a trata da mesma forma como o sol tratava o maná, como está em Êxodo 16, 21. O sol derrama um calor seco sobre o maná, e ele se evapora e desaparece. Ó, esses críticos, que vasta quantidade de maná eles têm evaporado. Mas o Filho de Deus cuida para não perder coisa alguma do que Deus revelou. Cada palavra é preciosa para ele, sim, cada jota e cada til. E sob as influências do orvalhante Espírito Santo, ele reúne constantemente a Cristo fresco, sempre novo, e encontra sua carne ser verdadeiramente comida e seu sangue ser verdadeiramente bebida, como está em João 6,55. Além disso, o maná deveria ser recolhido continuamente. Assim deve ser o seu alimento espiritual. Não tentem viver no maná do ano passado. Experiências obsoletas são alimentos pobres. Não conheço qualquer outro prato que seja pior do que a experiência fria. Vocês precisam ter uma realização diária das coisas de Deus. Alimentem-se de Cristo a cada hora, pois o alimento dos anos passados lhes será de pouco proveito. Vão continuamente aos prados e alimentem-se, as ovelhas do Senhor. Vão de novo e novamente às águas tranquilas, como está no Salmo 23, 2. Bebam e sejam satisfeitos. No caso do maná, os coletores eram satisfeitos com pouco. Era uma coisa miúda, redonda, como semente de coentro ou como a geada, como está em Êxodo 16, 14, Números 11, 7, Salmo 147, 16. Assim, sejam muito gratos por obter uma pequena porção da palavra de Deus. Se encontrarem tão somente um novo pensamento, uma ideia fresca, recolham-na e a coloquem no cesto. Uma grande quantidade dessas pequenas coisas preciosas fará um requintado alimento para um espírito faminto. Pouco a pouco obtenham o alimento para a sua alma. Vocês podem imaginar como eles provavelmente tiveram que recolhê-lo. Eu suponho que se colocavam de joelhos para isso, pois o maná estava sempre no chão, exatamente sobre o orvalho que descia sobre a areia do deserto. Olhem para todos eles abaixados para recolhê-lo. E a maior parte deles, eu creio, estava de joelhos recolhendo. Este é o caminho para recolher o alimento espiritual, recolhê-lo de joelhos, rebaixar-se com humildade, curvar-se até o próprio chão em oração, e assim recolher a semente de coentro, quero dizer, o maná celestial, e seguir o seu caminho com regozijo. O maná era sempre para o consumo imediato. Sempre que você receber uma promessa divina, vá, ore com base nela e use-a imediatamente. Sempre que você veja um dever, realize-o. Não deixe uma única parte da palavra de Deus permanecer vazia. Se qualquer coisa da palavra de Deus for impressa em sua mente, que ela penetre em sua própria alma e que seja realizada em sua prática. Coma o maná assim que você o obtiver e use a força que dele é derivada para a glória de Deus. Por último, assim como os israelitas, algumas vezes vocês receberão uma dupla provisão. Há uma diferença entre nós e os filhos de Israel, pois nós geralmente recebemos uma dupla provisão aos domingos. Como devemos agradecer a Deus pelos nossos domingos, quando o Senhor está conosco, quando Ele faz com que o maná desça sobre o orvalho e subimos à sua casa e voltamos com nossos cestos cheios. Felizes domingos! Eles se tornam os dias determinados da semana
E vamos de domingo a segunda-feira, e de segunda-feira a quinta-feira, e de quinta-feira a domingo novamente, agradecendo a Deus que o pão celestial ainda desce para encontrar-se com as nossas crescentes orações e ações de graças. Que Deus lhes abençoe, queridos amigos. Que Ele faça com que Sua palavra seja doce para nós a cada dia de nossas vidas. Que possamos ter grande apetite para dela nos alimentar. Quanto a vocês que nunca conheceram o sabor do alimento celestial, digo novamente, como disse há poucos minutos, que o Senhor lhes ressuscite pelo seu próprio Espírito que concede vida. Por amor a Jesus. Amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei.